Estimada comunidade aqui dos Cidadãos do Infinito, a nossa comunidade agora gira em todo o planeta, todos aqueles que estão conosco nesse momento rezando, e por aqueles que nós estamos rezando, que nós nem sabemos quem são, estamos rezando para a humanidade, além de todos os pedidos, preces, orações, súplicas e agradecimentos que nós temos aqui sobre o altar, que passou o dia todo, cada dia que vem pedidos de oração, nós vamos compilando e colocando tudo aqui aos olhos do Santíssimo. É Ele que, gente, não é nós que perguntamos, é Ele que pede: o que queres que eu te faça? É um pedido, é uma ordem. Nós nos colocamos muitas vezes diante de Deus como mendigos, como paupérrimos, pessoas sem dignidade. E Ele pode ver toda a palavra de Deus, todas as páginas, aonde Ele fala desse tema. Ele sempre diz assim: quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate a porta se abre. Olha o que aconteceu hoje no Santo Evangelho. Levaram um homem que falava com dificuldade, era surdo, era mudo. Então, Jesus fez o que só Ele é capaz de fazer. Não é nós que queremos, nós temos que botar na cabeça o seguinte: nós somos filhos de Deus, e Ele é Deus, é unitrino. É claro que Ele quer ver os seus irmãos, todos os seus irmãos, com a mesma graça e o mesmo poder que Ele tem. Olha o que Ele diz: agora vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, porque eu estou no Pai. Não disse assim: olha, aquele que quer ser como eu pode ser. Não, disse: vocês, é uma ordem, vocês podem. É uma ordem. E nós nos enxergamos tão pequenos diante de Deus. Claro que Deus é todo poderoso, mas Ele se abaixou tanto que reergueu a humanidade. Olha quando a humanidade se vê paupérrima, pobre, infeliz, fraca. Quando peca. Vocês estão vendo, diz que a cobra é o animal mais astuto entre os animais que Deus criou. Deus não criou o mal, Deus não criou o diabinho, Deus não criou nada disso. Mas você sabe que sempre tem o ponto e o contraponto. E aqui quando fala dessa cobra astuta, mas nós também, essas cobras estão indo, não estou falando desses animais, cobras que se rastejam ali. Tem alguém que é mais violento, que São Miguel destruiu ele. Ele combateu Cristo também, na próxima quarta-feira, quando nós vamos iniciar a quaresma com a quarta-feira de cinzas. Ele também passa 40 dias no deserto, ele supera o diabinho. O padre São Pio, também, e tantos outros santos. Então, quem supera, de fato, é a graça de Deus em nós. Nós, pela nossa força, nós não conseguimos superá-la. Mas a força divina que está dentro de nós, que diz: tudo o que vocês quiserem fazer, vocês podem, porque agora estou no Pai. Então, essa ordem que Ele dá, nós podemos fazer isso. Só que nós não podemos agora chegar aí na rua, começar a gritar e berrar. Não é isso. Primeiro, nós temos que superar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Nós temos dentro da nossa cabeça, fizeram a nossa cabeça, que nós somos fracos, que nós não temos poder, nós não temos condições, o outro sempre é o melhor, o outro é sempre o mais importante. Então nós vamos nos destruindo nós mesmos. Essa pobreza interna nós temos, todos nós temos que superar isso. Então é a grande barreira. Quando nós superarmos esse pobre de fé, pobre de esperança, pobre de oração, pobre de espiritualidade, essa pobreza interna que nós temos, essa visão de fraqueza humana que nós temos, então isso é a maior dificuldade que nós temos. Quando nós superarmos isso, então Deus é tudo em todos, Ele é plenamente perfeito dentro de nós.
E quando nós tivermos a consciência de que Ele que faz, não somos nós somos instrumento, e nós não podemos impedi-lo, a nossa visão de fraco, débil, etc., impede Deus fazer através de nós o que Ele sabe fazer para os outros. Seria a mesma coisa, mal comparado, eu como sacerdote, na hora da consagração, imaginar que isso não aconteça, a transubstanciação. Isso é a maior fraqueza do mundo. Então, o sacerdote tem que saber que quando diz, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não é Ele que faz. É esse Deus que está dentro dele que faz realizar a transubstanciação. Mas se ele começar a duvidar, ele poderia começar a dizer, não, mas isso aqui não é corpo de Cristo, isso aqui não é sangue de Cristo. Aí o capeta, essa tal de cobra, pode ir destruindo o sacerdote internamente. O sacerdote pode ficar fraco, e além de fraco, ele se torna praticamente inútil. Ele faz o ritual, mas não acredita naquilo que é realizado em cima desse altar. Mas não é porque ele não acredita, que Deus não realiza a transubstanciação. Não é que, porque se ele acredita ou não, que a partícula passa a ser hóstia. A partícula, que é um pãozinho, que é farinha e água, passa a ser corpo de Cristo. E aquele vinho passa a ser sangue de Cristo, mesmo ele não acreditando. Isso acontece. Mas eu tenho certeza que todos os sacerdotes, todos eles acreditam, sabem da importância e da necessidade. Então, nós hoje, ao celebrarmos o terceiro dia do nosso retiro, esse fim de semana já começa o carnaval. Quarta-feira de cinza. Sempre os cidadãos infinitos, sempre, todos os anos, fizeram 3 dias de retiro. Domingo, segunda e terça, que se chamava retiro de carnaval. Era isso. E esse ano nós esticamos mais 8 dias. Para quê e para quê? E para quem é para todos. Porque esse ano, com essa situação da tal da pandemia, significa, é uma situação de todo o planeta, com isso, nós também entramos nessa mesma dinâmica. Nós vamos rezar para todo o planeta, pedindo toda a saúde para todos. Porque o nosso viver é Cristo. E Cristo quer o melhor para todos. Olha o que ele fez com esse senhor mudo e surdo, passou a ouvir, passou a falar. Agora vocês estão vendo, na primeira leitura, quando o mal entrou no ser humano, abriu os olhos e disse assim, mas se vocês comerem daquela fruta proibida, daquela árvore, daquela fruta proibida, então os olhos de vocês vão se abrir. Sim, se abrir. Tu vê como o diabo ele é. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Como ele consegue, por isso que o diabo é o diabo, né? Ele é o pai da mentira. Porque ele consegue iludir-nos de que o bem é considerado mal, e o mal é um bem, e a mentira é uma verdade, e a verdade passa a ser uma mentira para aquele instante, até o ato que a gente comete a tal situação. Até o momento que a Eva pegou da fruta, então ali a mentira era como que fosse a verdade, e a verdade, a ordem divina, como que fosse uma mentira. Mas no momento que ela botou na boca, abriram seus olhos, perceberam o erro. O erro é só percebido depois do ato feito, as consequências. Então, antes de cometer o pecado, a gente até acha que pode até ser pecado. Mas depois do ato realizado, a gente vê a grandeza, a largueza, a profundidade, as consequências do pecado. Adão e Eva se viram nus. Significa sem a graça de Deus. Perderam a graça de Deus. Não perderam Deus. Perderam os benefícios que Deus tinha colocado dentro do ser humano. Mas Deus, não é porque Eva e Adão pecaram, que Deus deixou de ser Deus, aquele que estava dentro do coração deles. Ele permaneceu.
Nós com Ele somos tudo, Deus conosco, nós somos tudo em Deus, mas nós sem Deus não somos nada. É o que Adão e Eva se viram, completamente abriram os seus olhos. Olha, tu vê o mal como é que fez? Se vocês comerem desse fruto, vão se abrir os olhos, e abriram mesmo. Só que quando abriram os olhos, viram a desgraça e o tamanho do mal que eles cometeram. Não aceitaram Deus, desobedeceram Deus. Aqui o mal maior é a desobediência. Então, nesse terceiro dia do retiro, nós estamos falando sobre o meu viver em Cristo? Sim. Como? Pela obediência. Falamos tudo isso para chegar no final e dizer isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.